Você já se sentiu cansado ou cansada, exausto? Não é o corpo, é lá dentro. Já teve a sensação que sua vida simplesmente parou? Uma desconexão quase completa de si mesmo, das pessoas e do universo? Hoje eu vou te apresentar um caso real, o caso da Catarina. A Catarina se prontificou em participar desse processo. E com certeza a história dela vai lembrar de partes de você que talvez tenham ficado no caminho. Catarina, bem-vinda. Fala pra gente, o que te trouxe aqui? Olá pessoal, eu sou editora de vídeo aqui do canal e eu vim aqui para acompanhar o processo das gravações do Dr. Jorge. Eu já segui ele nas redes sociais e eu fiquei muito interessada em como é o processo do trabalho dele. Eu fiquei curioso como esse despertar, nessa vontade de vir aqui aconteceu. Em que momento você, vou lá conhecer o Dr. Jorge, vou lá ver como esse processo acontece na prática? Foi uma análise, foi um estudo, foi um insight, foi um sonho, um despertar? O que foi isso? Foi uma curiosidade. Como assim? Me explica. Curiosidade de saber como funciona o seu trabalho e também uma vontade minha de querer melhorar. Então você associou um conhecimento, uma prática, uma possibilidade de você fazer uso disso e mudar. O nome disso é espelhamento. Você se espelhou no Dr. Jorge para poder iniciar um processo de transformação. Espelhou no que ele fala, no que ele pensa. Eu vou dar crédito a esse cara, foi isso? Foi. Muito obrigado. Catarina, hoje é o nosso segundo encontro. Semana passada nós conversamos bastante, contextualizamos uma problemática dentro do que você entende que sentia como um problema e eu trouxe para você referências em relação a isso, como é que isso poderia ser trabalhado. Isso trouxe uma compreensão diferente para você sobre o seu problema? Com certeza, a partir do momento que eu saí daqui, eu já me senti completamente diferente. Só para as pessoas entenderem isso, sem a gente entrar em detalhes, do jeito que você chegou aqui, com os seus problemas, de 1 a 10, qual era o peso disso? Sendo que 10 era a coisa mais pesada. 10. Hoje, em relação a esse movimento que você fez da semana passada para cá, qual o peso da sua energia, vamos dizer assim, que é um pouco desequilibrado? 7. Melhorou bastante. Então, uma melhora de 30% só com um reposicionamento. Essa é a base de toda a teoria, toda a terapia, né? Todo treinamento. A partir do que você é, você se reposiciona em relação ao que você está olhando como um processo de mudança. Muito legal. Parabéns. Gente, quando a gente fala de reposicionamento, é imaginar que a energia da pessoa está numa condição desfavorável, pode se posicionar de uma outra maneira. E ao se posicionar de uma outra maneira, surgir também uma condição, uma comunicação consigo mesmo, com as pessoas, com os ambientes mais favorável, mais adequada. Nesse primeiro contato, eu avaliei a energia da Catarina. Como é que funciona isso? A medicina tradicional oriental tem um processo da avaliação da pulsologia. No pulso, você consegue verificar o nível de energia dos canais de energia dos órgãos energéticos. Muito mais do que isso. Eles formam sistemas. Então, são 3 sistemas básicos. Uma em relação à energia exterior, como ela se comunica com o lado de fora, a energia média e a energia mais profunda. Aquela energia mais consigo mesmo. A energia da Catarina estava muito profunda. A energia mais externa dela estava muito superficial, estava muito fraca. Então eu já fiz uma leitura que ela tinha uma dificuldade de comunicação com as pessoas. E o interessante é que ela estava se comunicando muito bem com a gente aqui. Aí eu falei, me explica isso. Que falta de comunicação é essa que eu percebo em você? Fala um pouco melhor da contextualização disso que nós conversamos. Então, eu expliquei para o Dr. Jorge que eu consigo me comunicar bem com pessoas que eu já conheço, com poucas pessoas ao redor, mas eu já até fui diagnosticada com fobia social, que eu tenho dificuldade de sair de casa sozinha, não gosto de frequentar lugares com muitas pessoas, isso também refletia nos meus sintomas. Eu vim aqui com uma oportunidade para conseguir melhorar isso. Catarina, me responde. Em algum momento você considerou que a repetição desses sintomas, esse modo de viver, ia ficar nisso mesmo? Era normal isso? Sim, eu acreditei que era assim. Mas você já buscou mudar? Buscou tratamento? Já fez já terapia? Já fiz. passou por vários canais de possibilidade de mudança? E nenhum deles encaixou
na sua perspectiva, né? Então, eu já fiz terapia, já fui acompanhada com 3 psicólogos, já fui diagnosticada, mas Qual foi o que você ligou a chave de novo? Em que momento você ligou a chave? Você acha que você ligou a chave de novo? Esse crédito de fazer uma terapia, crédito de fazer um processo. sim, com certeza. Isso foi um processo mental ou foi lá de dentro? É uma coisa que você sabe o que eu estou falando? Assim, tem certezas que a gente cria uma hipótese, né? Tem uma hipótese que isso aqui vai acontecer e eu consigo trabalhar naquilo. Mas tem coisas que a gente tem como uma certeza. Mesmo sendo uma hipótese, a gente, cara, isso vai acontecer. Eu acho que isso foi muito inconsciente, eu não consigo responder isso, o momento que foi. Não, isso é importante, é importante. Esse não saber, Foi muito inconsciente. esse não saber faz parte. Por quê? Porque quando a gente aprofunda a nossa energia, a gente entra num processo inconsciente. Tá entendendo? A sua decisão não está na superfície, está lá dentro. Isso que é o que é da questão para a gente dar crédito a esse processo. Você vai trabalhar de dentro para fora. Você não vai trabalhar com conceitos subjetivos para pescar a tua energia. Sua mente já está lá. Como você estivesse segurando você mesmo. Chega, não desça mais no fundo desse poço. Para aí que eu vou te puxar para cima. Sobre essa possível bipolaridade, o que acontece? No sentido de estarem 2 personalidades em jogo. Uma que consegue interagir bem com as pessoas e uma que é incompetente para fazer isso. Porque acha que não consegue interagir com muitas pessoas, acha que não é capaz. É um achismo. E a outra se acha plenamente capaz. A gente avalia a energia e depois começa a observar os recursos que a pessoa tem. Você, quando chegou aqui na semana passada, participar do nosso processo de gravação, e a conversa foi uma conversa aberta, você ficou bastante à vontade, você me avaliou. É muita ousadia. Ah, doutor Jorge, o senhor parece calmo fazendo os vídeos, acolhedor. Aqui o senhor manda tudo direto. Como foi isso? Foi espontâneo, foi de repente. Você nem se deu conta disso, entendeu? Não me dei conta. Foi um processo natural que eu nem percebi. Eu observei e não me dei conta disso. Que eu questionei ele. Ah, doutor Jorge, o senhor nos vídeos é uma pessoa calma, tranquila, mas aqui agora, como eu estou te conhecendo pessoalmente, o senhor é uma pessoa que fala as coisas na lata, né? Fala na cara. Mais direto. É uma pessoa mais direta, que fala as coisas com mais sinceridade. Isso te assustou? Não. Então, além de ousada, você é corajosa em me enfrentar. Parabéns. Isso é bom. É aí que mora, aí que está o gancho, né? Como você pega essa coisa que você faz espontaneamente, mas é um recurso maravilhoso, é ter ousadia, ter coragem de se expressar espontaneamente, livremente. Não pensar para falar o seu sentimento que é puro e verdadeiro na avaliação que você está fazendo. Transformar isso em comunicação. Então, essa é a base do tratamento da bioenergia. Você entender que você tem posicionamentos diferentes em relação à sua energia, em relação aos ambientes e às pessoas. Como reorganizar isso, como realinhar isso. Ou qual parte sua é favorável e qual parte sua é desfavorável na comunicação. E ajustar as comunicações. Tanto aquela que é desequilibrada, a depressiva, a fobia social, o isolamento, que é uma comunicação de aprofundamento. Com essa percepção de leitura, com essa percepção de atualizar as coisas. Aprender a dizer para sua mente, faz esse caminho, eu quero esse caminho, não abra mão disso. Então, olhar para o problema, ou estabelecer um problema, um foco, é apenas o primeiro ponto de partida. As comunicações subsequentes, eles vão validando ou não o problema. Ou vão reformulando a maneira da gente conduzir o processo. Tem referências básicas que a gente usa assim. É o quanto a pessoa melhorou e o quanto ela está consciente ou não disso. Então, a gente, terapeuta, tem que observar isso e trazer essa condução para a superfície da maneira mais harmônica possível. O fato é que quando uma pessoa se predispõe, ousa fazer um trabalho desse, ousa olhar além da depressão, além do problema, além da fobia social, além das coisas que são impostas pelas crenças, né? Então, o que acontece? O corpo começa a se movimentar, a mente começa a se movimentar, o campo começa a se movimentar, buscando se encontrarem de forma equilibrada e harmônica. Por quê? Dentro desse conceito da bioenergia, a gente traz
o problema situado numa forma de desequilíbrio energético e traz uma possível solução dele através desse reequilíbrio. Por isso que é um processo. A bioenergética Yin Yang lida com 12 passos, em que cada passo ou cada conjunto de passos promove um aprofundamento no entendimento, nas práticas e na comunicação da pessoa consigo mesmo e com o universo. Então, eu sempre acreditei nos conteúdos do Dr. Jorge, mas eu nunca fiz nada para mudar. E quando eu vim para cá, eu senti uma grande mudança logo nas poucas conversas que eu tive com ele. E a questão não é você consumir, é você se permitir confiar nesse processo e acreditar. E talvez você que esteja aí do outro lado não tenha se permitido. Eu queria falar uma coisa interessante sobre isso. Que apesar da Catarina estar falando que precisou, de um reforço, de uma orientação, de uma contextualização para começar a entender o processo do treinamento Yin Yang, ele é como uma alfabetização. Você pode fazer por você mesmo todo o processo. Esse processo inicial é de sensibilização. É onde a sua mente é sensibilizada para um tipo de comunicação muito específico. Não desconsiderando a necessidade, às vezes, de casos mais complexos, mais confusos. Por exemplo, o caso da Catarina é um caso complexo. São muitas informações, são diagnósticos difíceis de você fazer e de você dar um ponto de partida. Às vezes, na terapia, na psicologia, precisa de um tempo para poder trabalhar essa elaboração através da comunicação, mas eu vejo que com a bioenergética você consegue potencializar isso. E essa prática do treinamento Yin Yang tem essa finalidade de você fazer por você mesmo e melhorar qualquer condição de sua vida, até um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, porque você vai olhar para uma coisa que poucas pessoas olham, que é a própria energia. Se a Catarina hoje consegue olhar para a própria energia e acreditar nisso, e já a partir de um primeiro encontro conseguir ter essa ousadia de passar por esse processo, eu acho isso muito enriquecedor. Parabéns, que você seja uma referência para as pessoas que estão precisando passar por esse processo, de estabelecer um posicionamento mais adequado em relação à vida, não porque é teoria da prosperidade, teoria da vibração, teoria da superação, é porque se apropria de uma autoridade, de uma força que diz, eu posso fazer isso, e eu vou fazer isso. Agora, se você tem um veículo, mas não tem um bom condutor, você corre perigo. Então, esse processo diz respeito a você estabelecer uma comunicação boa com o seu veículo, que é o seu corpo bioenergético, e a sua mente, como um bom piloto, conduzi-la para um caminho muito mais feliz. E se você se identifica com o que Catarina vivenciou, é bem possível que o seu corpo também esteja pedindo esse tipo de equilíbrio. Você pode começar hoje, seja aqui na clínica, seja online, a entender que determinadas questões, os nossos problemas podem estar além do seu corpo físico. E eu posso te ajudar nesse processo. E começa hoje a liberar o que te impede de ser você mesmo, mesmo que você não saiba quem é você. O saber, às vezes, tem a ver com a ideia clara do que a gente pensa, ou a falta de claridade sobre o que a gente sente. Então, torne claro os seus sentimentos mais profundos. Eu vou estar aqui mostrando o meu processo e se você quiser, também pode acompanhar. Eu já dei o meu primeiro passo, agora falta você. Esse foi o primeiro episódio da Catarina, o processo de transformação da vida de Catarina. Convido a você a nos acompanhar e ver os próximos passos, onde a gente vai associar os conceitos e práticas da bioenergética e na melhor forma de atualizar essas informações em relação aos aspectos emocionais, mentais e etc. Como fazer esse processo de forma segura e eficiente. Compartilhe se você gostou desse processo. Se você conhece alguém que esteja precisando desse tipo de orientação, que se tocou o teu coração, compartilhe. Transfira essa força, essa ousadia, essa emoção.
Faça parte desse elo de transformação. Uma pessoa, quando se transforma, ela ajuda o outro a se transformar indiretamente, sem fazer nada, só pelo fato dela se transformar. O não fazer nada é uma maneira de falar. Mas quando a gente ousa publicar esse movimento, falar sobre esse movimento, se expor e ter a coragem de dizer que é possível, vou enfrentar esse processo, cara, isso é transformador. Acelera qualquer tipo de processo. Ouse, transforme-se como a Catarina está buscando se transformar. Deixe um like, inscreva-se no canal e continue conosco. Um grande abraço. E só para você lembrar, a sua energia cria a sua realidade. Aprenda a cuidar dela. A Catarina já está mudando a realidade dela porque está aprendendo a cuidar da energia dela. Um grande abraço.